procura estabelecer culpados, coisa que nós professores não aguentamos mais, é nos culpar pela responsabilidade do fracasso escolar. Nós somos tão vítimas quanto todo esse sistema. Aliás, quanto todas as pessoas envolvidas no sistema. Existem elementos ideológicos de manutenção da escola, da forma com que ela é. E, portanto, temos que romper. Por outro lado, se o vídeo, de uma forma super feliz, não apresenta culpados, por outro lado, ele desafia a buscar responsabilidades. Eu não sou culpado, mas eu sou responsável por processos. E nesse sentido de não ter culpados, mas ter responsáveis, nós temos que buscar a parte que nos cabe. A parte que nos cabe. Reconhecendo que a escola sozinha não transforma o mundo, mas o mundo tampouco se transforma sem a escola. E que, ao pensar esses projetos individuais, também conversávamos, Cecílio, Bruno, no início, precisamos ser cuidadosos para que não estejamos esvaziando as responsabilidades do sistema, a tal ponto de valorizar experiências individuais e dizer, ó, todas as soluções são dentro das escolas ou são individuais. Isto não. Existem responsabilidades de poder público e existe um princípio que temos que defender, que é a presença de um Estado que deve apresentar políticas públicas voltadas a um país tão diverso e tão amplo quanto o nosso. Mas essas experiências, por outro lado, nos ajudam a olhar possibilidades contra-hegemônicas, possibilidades e responsabilidades as quais devemos e podemos assumir. Outro aspecto que eu gostaria de trazer dentro dos projetos é a centralidade do currículo escolar no ser humano. Um currículo que tira o foco da ideia de conteúdos e traz o ser humano à humanização como centro de diálogo curricular. É a humanização do processo. E aí, a gente tem que pensar numa concepção antropológica. Que ser humano nós pensamos? Eu compreendo que o ser humano é um ser que se humaniza na vida e pela cultura. Portanto, se é o ser humano o centro do currículo, logo é um currículo eminentemente cultural, que reconhece as diversidades, que traz as experiências de vida desses diferentes sujeitos e dialoga com essas experiências. Ou seja, traz para a perspectiva do senso comum em permanente diálogo com o conhecimento sistematizado, com a ciência. Outro aspecto importante é que, se o ser humano é o centro do currículo, a educação é eminentemente relacional, que é outro aspecto que está presente em todos os projetos. Ela está centrada na relação humana, logo ela está centrada na perspectiva dialógica. Ela está centrada na perspectiva do diálogo, e aí o diálogo tem toda uma concepção que, num outro momento, a gente pode se aprofundar, que é a concepção de que o conhecimento se faz de uma forma dialética. O diálogo é a recuperação da dialética presente, tão presente nas teorias, por exemplo, marxistas. O reconhecimento das diferentes identidades, das diferentes leituras de mundo por meio desse currículo cultural, é outro aspecto que está presente dentro desses projetos. O trabalho coletivo voltado à perspectiva dos grupos. E aí, como é difícil a gente ser ousados nos nossos projetos na escola ou nas políticas educacionais propostas pelas secretarias que têm um olhar mais progressista. Por quê? Porque a sociedade, especialmente aí que tem denominado de pós-moderna, mas fundamentalmente influenciada pelo neoliberalismo,
tem um apelo permanente ao individualismo. Acho que vocês já leram alguma coisa de um sociólogo polonês chamado Bauman, quando ele traz a ideia da sociedade líquida. E o Bauman vai colocar que uma das marcas dessa sociedade líquida é a perspectiva permanente do individualismo e da perda completa e absoluta de qualquer movimento mais permanente. Nesse sentido, o ataque, mais uma vez, à questão da escola enquanto instituição, porque ela tem entre as suas marcas a ideia de uma permanência. Bom, portanto, o projeto coletivo, o trabalhar coletivamente do professor, mas também das crianças e dos jovens. Uma escola eminentemente inclusiva, o protagonismo infanto-juvenil, quer dizer, crianças e jovens como sujeitos do seu processo de aprendizagem. E uma outra dimensão é a ideia do brincar, enquanto uma linguagem privilegiada na humanização. Eu vou dizer, para além de ser uma linguagem privilegiada para a infância, me parece que o brincar se constitui como identidade humana. E a escola hegemônica, tradicional, vinda deste modelo, e eu concordo com o professor Pacheco, fundamentalmente positivista, um pouco diferente da escola europeia, com a influência iluminista. Esta escola descarta, por meio do que a gente tem chamado de uma cultura adultocêntrica, qualquer perspectiva do brincar. Confundindo duas coisas, pessoal, duas coisas: rigorosidade com rigidez, que não são sinônimos. Nós podemos ter uma escola alegre, uma escola brincante, uma escola com um currículo aberto, uma escola para a vida, que tenha rigorosidade, mas que não seja rígida. A rigidez é a marca curricular da não dialogicidade, do não reconhecimento do outro, da inexistência do ser humano e de uma prática de individualização, mais uma vez, voltando ao conceito do Paulo. Portanto, os projetos não confundem rigorosidade com rigidez. Todos esses projetos são profundamente rigorosos. Todos esses projetos dialogam com mais seriedade com a ciência do que muitas práticas pedagógicas das quais nós conhecemos, em que todos os sujeitos da escola acabam sendo silenciados numa prática de destituição do ser humano, numa prática de destituição do outro, fundamentalmente para colocar no lugar uma lógica de produção fabril centrada no lucro, na mercadoria e não no ser humano que compõe a escola, ser humano esse que somos todos nós. Para encerrar, eu quero parafrasear um cântico cristão, mas com 3 ou 4 palavras, que diz assim: a começar em mim, a começar em nós, quebra corações, para que sejamos todos um, em nossas diversidades, como a escola pode ser em nós. Obrigado. Bom, agora a gente queria estar abrindo, o Bruno vai falar mais no finalzinho, porque ele tem uns mimos aí, ele vai fazer um sorteiozinho no final, né, Bruno? E agora a gente queria estar abrindo para as questões, para quem quiser estar fazendo alguma pergunta para o Edson, para o Raul, ou mesmo para o Bruno, querendo saber alguma questão da casa da Joana. Microfone aqui e ali.